Saudações, moradores da filosofia! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, irei falar sobre a vida e ensinamentos de Sócrates. Irei utilizar como base o livro Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, do doxógrafo Diógenes Laertius, que uma parte desse livro é dedicada à vida de Sócrates. É um livro que está na sua segunda edição, esse aqui, publicado pela editora UNB. Vamos lá. Sócrates, ele nasceu 400 anos antes de Jesus Cristo, na cidade de Atenas, na Grécia, que naquele período não era um país. Grécia era a Hélade, um conjunto de colônias independentes, as polis. Sócrates é filho de um escultor, Sofronisco, e de uma parteira, Fenarete. Era comum o filho herdar do pai a sua profissão. Então, Sócrates chegou a trabalhar como escultor. E como cidadão ateniense, também precisou lutar em batalhas, em guerras, e assim chegou a lutar na Guerra do Peloponeso, uma guerra que teve entre Atenas e Esparta. Há indícios de que, por ter lutado nessa guerra, ele ganhou uma pensão na condição de hoplita, de guerreiro, e isso o ajudou a viver modestamente até o final da sua vida. Certa feita, Sócrates tinha um amigo, o nome desse amigo era Querofonte. Querofonte ficou desejoso de saber quem era o homem mais sábio da Grécia e foi até o oráculo de Delfos. Lá no oráculo, dedicado ao deus Apolo, que é o deus da música, da harmonia, da simetria, da beleza, da razão, Querofonte questiona a pitonisa ou as pitonisas, que eram mulheres, cheiravam um gás que saía de um vulcão, saía da terra, e entravam em um estado de transe, de alteração de consciência e, supostamente, tinham uma compreensão mais elevada, mais profunda da realidade. E a pitonisa diz que o homem mais sábio da Grécia é Sócrates. Querofonte vai até Sócrates e comunica isso. Sócrates também era casado, com uma mulher, Xantipa, teve 2 filhos com ela. E a vida dele era isso, era caminhar pelas praças públicas de Atenas, conversando com as pessoas. E depois que ele recebe essa notícia, que ele é o homem mais sábio da Grécia, ele fica sem acreditar. Ele olha para ele e diz: mas eu sou filho de um escultor e de uma parteira, não sou rico, sou apenas aqui um cidadão ateniense que ando pelas ruas de Atenas conversando com as pessoas, não tenho uma elevada instrução, apesar de ter estudado com filósofos e tudo mais. Por que logo eu, sou o homem mais sábio da Grécia? Sócrates começa utilizando da grande prerrogativa da filosofia, que é a dúvida, que é o questionamento. De repente ele tem uma ideia. Irei conversar com as autoridades do meu tempo sobre as virtudes, a essência de suas profissões. Então ele chega até um general e pergunta: o que é a coragem?
O general dá exemplos de atos corajosos, mas não consegue explicar conceitualmente que é a virtude, que é a essência da coragem. Sócrates vai até um grande artista e pergunta: o que é a beleza? E o artista dá exemplo de obras belas, mas não consegue definir conceitualmente a essência, a virtude da beleza. Então Sócrates chega a uma conclusão: eu sou o mais sábio porque eu reconheço a minha ignorância. Eu reconheço que só sei que nada sei. Enquanto as demais pessoas ignoram a própria ignorância e julgam saber algo que elas não sabem. E tem mais. Sócrates, através do questionamento, através da maiêutica, que tem a ver com o parto, e ele diz que ele herdou essa profissão da mãe dele, sendo que a mãe dele ajudava a parir corpos e ele ajudava as pessoas, os jovens principalmente, a parir ideias. Que o pai dele era um escultor de mármore e ele, Sócrates, um escultor de almas. E é interessante porque ele tem a sua vida, seu modo de vida filosófico. Ele não escreveu nenhuma obra, ele não deixou nenhum registro de obra escrita. E o seu ensinamento não é um ensinamento em que ele vê o outro indivíduo como um agente passivo e ele, na condição de um professor, na condição de um mestre, coloca um conhecimento dentro desse indivíduo. Na verdade, não. A obra socrática é fazer você refletir, ruminar, entrar em estado de meditação, em grego melet, e perceber quais opiniões são opiniões falsas, pseudodoxas, e quais opiniões são verdadeiras, doxa aletes. Porque para Sócrates nós temos a verdade como um horizonte. Nós buscamos continuamente. É semelhante à sabedoria. Então, eu não posso dizer a vocês que eu tenho a verdade, e eu não posso dizer a vocês que eu sou um sábio, mas na condição de um indivíduo que vive socraticamente, eu posso buscar a verdade e eu posso buscar a sabedoria. E essa busca não é uma busca apenas teórica, no que diz respeito à reflexão, ao pensamento. É uma busca que reverbera no meu cotidiano, no meu modo de existir. Sócrates vivia falando o que ele viu e estava lá nas paredes do oráculo de Delfos. Gnot se auton, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Ele certamente é o grande nome da busca pelo autoconhecimento e da busca pelo autodomínio. Narra-se que ele, tanto no verão quanto no inverno, ele se vestia da mesma forma, de maneira simples. Andava descalço e dizia que alguém que se alimenta mais de 2 vezes por dia se assemelha aos bárbaros, se assemelha aos animais, às pessoas que são dominadas pelos instintos. Isso mostra que ele defendia uma certa austeridade no seu modo de vida. Se autoconhecer para se autodominar e perceber aquilo que é necessário e aquilo que é supérfluo. E é interessante porque eu e vocês, a maioria dos indivíduos, acaba sendo influenciado pelo seu tempo.
E Sócrates parece estar à frente do seu tempo. Ele foi elogiado, lembre-se, por Platão, seu discípulo, que escreveu vários diálogos homenageando Sócrates. Ele foi criticado por um comediógrafo que escreveu um texto chamado As Nuvens, certo? Aristófanes. E é interessante porque essa ideia do filósofo como alguém tantã, maluquinho, que está fora da realidade, foi pintado, foi escrito por Aristófanes nas nuvens. Então, nós temos fontes divergentes de pessoas que admiravam Sócrates e de pessoas que não acreditavam em Sócrates. O que me leva, pelo menos, a crer que Sócrates existiu. Que a ideia de que Sócrates não existiu, de que Jesus não existiu, de que Siddhartha Gautama não existiu, de que Confúcio, de que Lao Tse, ou Lao Tzu, ou seja, qualquer grande mestre ou mestra da humanidade que era um indivíduo fora da curva, que pensava, pelo menos em muitos aspectos, diferente dos seus contemporâneos, parece que há um pacto da mediocridade de não assumir a existência de alguém que não seja semelhante à maioria. Então eu penso que sim, Sócrates existiu. E ele existiu de uma maneira autêntica, de uma maneira genuína. Irei contar algumas histórias agora, algumas anedotas que tem nesse livro, que eu indiquei no início do vídeo. Sócrates, cidadão ateniense, sociedade patriarcal. Certa feita, Xantipa, sua esposa, que ela é até retratada com uma certa impaciência, colérica, estressada, nervosa, pediu que Sócrates fosse comprar alguma coisa no mercado. Sendo que Sócrates sempre se atrapalhava e ficava conversando com as pessoas e passavam horas. O que na nossa leitura, na leitura das pessoas, no geral, é visto como uma prática irresponsável, porque tem tempo para tudo. Mas isso é interessante porque para um filósofo não há tempo para se filosofar, para se refletir. Toda hora é hora. Mas Xantipa não entendia isso. Então Xantipa foi atrás de Sócrates, horas depois, com um balde cheio de água, e na frente dos outros cidadãos jogou a água em Sócrates e o molhou todo. E ficou aquele silêncio no ar, até que um conhecido de Sócrates disse: Sócrates, você vai deixar essa gança fazer isso em praça pública? Observação. Quando você, na Grécia Antiga, chamava alguém de ganso ou de gansa, isso era uma ofensa gigantesca, enorme. E Sócrates começa a tentar se enxugar e a rir e diz assim: claro, ela é a mãe dos meus gansinhos. Lembra que ele tinha 2 filhos com ela? Então, enquanto para a média dos cidadãos atenienses ser molhado pela própria esposa era uma ofensa, Sócrates encarou aquilo com bom humor. Uma outra história muito interessante. Lembre-se, Sócrates, ele era robusto. Ele lutou na guerra do Peloponeso. Ele sabia pancrácio, que era a luta praticada na época. Então ele não era um indivíduo frágil. Mas uma vez conversando com outro cidadão ateniense, ele fez esse cidadão ateniense perceber que estava errado, em certo aspecto, e o homem colérico
extremamente orgulhoso, deu um soco na cara de Sócrates. Sócrates caiu, se levantou, tirou a poeira do manto e ficou olhando para o homem. E alguém que estava passando perguntou: Sócrates, você vai deixar esse homem dar uma bofetada, um soco na sua cara e não vai fazer nada? Sócrates olhou para a pessoa que questionou e perguntou: você devolveria um coice a um jumento? E o homem ficou sem entender, porque Sócrates ensinava, nos fazia refletir a partir de elementos do cotidiano. Então ele completou: veja só, esse homem agiu dominado pelos instintos. Se eu agredi-lo da mesma forma, eu também serei dominado pelos instintos e serei igual a ele. Então perceba como Sócrates valorizava a questão do autoconhecimento, do autodomínio, de uma vida racional pautada pela virtude, de uma vida que não era reativa, mas era uma vida conscientemente ativa. Muitos são os casos, muitas são as anedotas sobre a vida de Sócrates. Outra vez, ele caminhava pelo mercado e aquele alarido, as pessoas comprando, as pessoas vendendo, todo mundo querendo mais, mais, mais. E ele olhou para tudo aquilo e falou: de quantas coisas eu não preciso para ser feliz? O bastar-se a si mesmo, a autarqueia, o autodomínio, uma vida simples, uma vida frugal, uma vida que se basta. E é interessante porque Sócrates, conversando com os jovens atenienses, que desde cedo eram preparados para assumir o lugar dos seus pais, Sócrates promove um grande burburinho, porque através do questionamento, através da maiêutica, através da ironia, ele faz muitos jovens perceberem que não tem natureza para serem políticos. E assim esses jovens desistem dessa carreira de político. Sócrates vai até uma outra cidade e vê que lá existem deuses, deusas, divindades que são cultuados diferentes daqueles que eram cultuados em Atenas, que no caso seria Atenas, a deusa da sabedoria, a deusa que nasceu de uma dor de cabeça de Zeus. E por isso, Ânito, Mileto e Licão entram com um processo contra Sócrates, dizendo que ele estava corrompendo a juventude e praticando a impiedade, crença em deuses estrangeiros, como se ele fosse um ateu em relação aos deuses da cidade. Ele é levado a julgamento, é condenado, porque a maioria votou pela morte de Sócrates. E Sócrates, já idoso, sentenciado a tomar cicuta, que é o veneno. E disseram para ele: ó Sócrates, você pode viver, mas você vai sair de Atenas, vai viver como estrangeiro, sem os seus direitos políticos, ou vai ficar em Atenas e não vai poder filosofar. E Sócrates: não. Se é para viver sem os meus direitos de cidadão, sem a minha dignidade, e se é para viver sem filosofar, eu não quero. É preferível morrer, porque uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Em nome da verdade, em nome das suas vivências, em nome de tudo aquilo que ele partilhou com os seus discípulos, que eram pessoas de todas as classes, porque Sócrates não cobrava, ele ensinava, ele questionava, ele dialogava de maneira gratuita.
Sócrates toma o veneno, cicuta, e quando ele está deitado, antes que o veneno tomasse conta de todo o seu corpo, ele levanta a cabeça e diz: não esqueçam de dedicar um galo a Asclépio, o deus da medicina. Ironizando, porque ele estava sendo acusado de não acreditar nos deuses da cidade, mas Asclépio era um dos deuses venerados na cidade de Atenas. E assim Sócrates morre. Tempos depois, um dos seus acusadores inicialmente é sentenciado à morte, outro é expulso de Atenas. O terceiro tem uma consequência, mas agora eu não me recordo. E assim Sócrates morre, sem ter escrito nada, mas ter influenciado profundamente a vida de Platão, que em vários dos seus diálogos tece uma homenagem ao grande mestre, alguém que não colocou nada dentro da nossa cabeça, mas nos ajudou, através do questionamento, a identificar as nossas opiniões falsas, as nossas crenças infundadas, para vivermos uma existência pautada no autoconhecimento e no autodomínio. Caso você tenha gostado, meu amigo e minha amiga, desse conteúdo, por gentileza curta, se inscreva em nosso canal e compartilhe com familiares, amigos e conhecidos. Até um próximo vídeo. Valeu!